Olá pessoal, sou o Dr. Vitor, sou urologista aqui da Clínica Veridium e hoje eu vou estar falando para vocês mais um pouco a respeito de um exame que eu realizo muito lá na clínica, que é o estudo urodinâmico, que é um estudo que é muito temido, um exame que às vezes é muito temido pelas mulheres ou pelos homens que o realizam, mas que nos fornece uma série de informações muito interessantes sobre as disfunções miccionais, né? Então, na urologia, nós temos diversos tipos de doença. Nós temos doenças oncológicas, temos doenças relacionadas ali, por exemplo, a pedras urinárias, pedras na bexiga, pedras no ureter. Mas nós também temos as disfunções miccionais, que às vezes são muito mais comuns em mulheres. Então, este é um dos grandes motivos pelos quais as mulheres devem priorizar também a avaliação urológica, porque infelizmente elas estão mais sujeitas a ter esse tipo de disfunção. Mas o que é uma disfunção miccional? Eu acredito que todos vocês já devem ter na família alguma mulher, às vezes mais idosa, a mãe, a avó, que já tenha tido alguma queixa com relação a fazer xixi. Ou ela perde xixi de alguma forma indesejada ao longo do dia, quando está fazendo algum exercício, na academia, tossindo. Ou ela tem que estar sempre ali correndo para urinar ao longo do dia. Quando vem aquela urgência, né, que a gente fala, aquela dor, aquela vontade imperiosa para urinar, ela tem que estar correndo ali, senão, infelizmente, ela faz nas calças mesmo, ou então tem que ficar usando absorvente. Isso, infelizmente, é comum nesse tipo de população, principalmente nas mulheres. Em alguns casos, essas mulheres vão se beneficiar de estudos mais aprofundados, como o estudo urodinâmico. Na grande maioria das vezes, e é por isso que é super interessante que qualquer pessoa, qualquer mulher que tenha esse tipo de problema com o hábito de urinar, que venha ao urologista, porque cada caso tem que ser individualizado, né? Então aqui na clínica nós temos esse hábito de fazer as consultas muito aprofundadas, principalmente para esse tema, porque nós precisamos, todo o diagnóstico vem justamente a partir da anamnese, que é o relato da paciente. Então, muitas pacientes que têm algum tipo de incontinência urinária, uma dor ao urinar, uma dor à repressão vesical, que é quando a bexiga fica muito cheia, né? Ela tem que ser avaliada de uma forma personalizada, porque muitas delas já vão ter o diagnóstico na própria consulta médica. E a partir daí nós já vamos propor o tratamento. É super interessante, por exemplo, quando nós temos mulheres que têm incontinência aos esforços na academia, porque elas se beneficiam muito da indicação da fisioterapia uroginecológica. Às vezes, em casos mais avançados, nós indicamos alguns tipos de cirurgia que vão envolver, por exemplo, a colocação de um sling, que é uma tela ali para sustentar a uretra. Mas em muitos casos, né, e disso também depende da avaliação personalizada na sua consulta, muitos desses casos terão grande melhora com mudanças de hábitos e fisioterapia do assoalho pélvico, por exemplo. No entanto, algumas mulheres em que na consulta a gente detecta, né, que tem algum tipo de dúvida diagnóstica, é interessante estar indicando o estudo urodinâmico, porque ele pode ali justamente favorecer um diagnóstico mais preciso. Bem, em que consiste esse estudo? Se o seu médico, se o seu urologista, seu ginecologista solicitou esse exame e você não está sabendo muito como que ele funciona, ele assusta as mulheres justamente porque ele envolve ali a colocação de duas sondas, né? De sondas tanto na uretra quanto pelo ânus, porque existe a necessidade de nós verificarmos tanto a pressão hidráulica no interior da bexiga quanto no abdômen da paciente. Então, nós temos que colocar sondinhas pequenas, de pequeno calibre, pela uretra e pelo ânus. Mas essa é a única parte, né? A única parte que costuma gerar desconforto nas mulheres durante esse exame. Depois, nós conectamos ali a aplicação de um soro que vai simular o enchimento da bexiga ao longo do dia. Então, a partir daí, e monitorando a pressão da bexiga no computador durante o exame, nós vamos poder verificar se existe algum tipo de hiperatividade do músculo da bexiga, se existe algum tipo de perda quando a paciente
é colocada para fazer algum tipo de tosse, algum tipo de aumento da pressão abdominal, e a partir daí nós estaremos dando um diagnóstico mais preciso do tipo de incontinência, por exemplo, que a paciente tem. É importante ressaltar que muitas pacientes têm queixas inespecíficas, que também podem ser esclarecidas por esse exame. Às vezes nós temos pacientes que têm ali uma síndrome da bexiga hiperativa, que é justamente o distúrbio que consiste na atividade ali do músculo da bexiga alterada para uma certa situação, né? E que isso também vai poder ser detectado no exame. Já algumas outras mulheres têm distúrbios mais complexos, como por exemplo a síndrome da bexiga dolorosa. Muitas mulheres têm queixas de dor ali embaixo, no abdômen, né? Muitas delas têm esse problema cronicamente e infelizmente não têm um diagnóstico. Mas se isso também está relacionado ao hábito miccional, existe essa possibilidade e existem tratamentos específicos para cada caso. É um exame simples, é realizado em menos ali de 20 a 30 minutos. A única parte mais complicada é a colocação da sonda, mas que geralmente também é muito simples, não tem nenhum tipo de problema relacionado e após isso existem grandes benefícios na elucidação diagnóstica e na condução no tratamento de uma incontinência urinária ou de uma bexiga hiperativa, eventualmente até na elucidação do que pode estar causando uma infecção urinária de repetição. Às vezes, nesse estudo, nós detectamos que existe algum tipo de obstrução à saída de urina, né? E isso pode estar relacionado aí à estase urinária dentro da bexiga, proliferação de bactérias, o que também pode estar gerando aí infecção urinária de repetição. Esse é um outro problema que é muito comum nas mulheres hoje em dia, né? As infecções urinárias repetidas, que seriam ali, né, caracterizadas por 2 ou mais infecções urinárias dentro de um período de tempo específico, né, ou ao longo do ano, que vão poder ali estar caracterizando essa repetição dessas infecções urinárias. Muitas mulheres têm infecções urinárias, às vezes elas não são repetidas, mas quando elas ocorrem com muita frequência, também a mulher deve ser avaliada numa consulta personalizada. E isso não é problema só de mulheres mais idosas. Às vezes, as próprias mulheres jovens também têm essas infecções repetidas. E numa consulta com o urologista, nós podemos identificar causas ou fatores que aumentem essa predisposição. Muitas mulheres, por exemplo, em idade sexualmente ativa, possuem infecções sempre após a relação sexual. E isso é muito importante porque, quando detectado, algumas medidas muito simples podem evitar, como, por exemplo, o hábito de urinar sempre após a relação sexual, porque justamente existe a necessidade da gente estar ali trocando o líquido, preenchendo a bexiga antes e depois, para que a gente possa ter ali uma depuração, uma eliminação dessas bactérias que podem subir. Porque a infecção urinária na mulher é isso, são bactérias que estão em uma região, às vezes ali perianal, às vezes ao redor do ânus, às vezes perto da vagina, que vão entrar pela uretra e subir para a bexiga, às vezes até para o ureter e os rins, gerando uma pielonefrite, uma infecção mais grave, né? Então, as mulheres jovens, isso é comum, após a relação sexual isso ocorrer. Quando ocorre, devem ser orientadas a fazer essas mudanças de hábitos. Às vezes, uma mudança da posição do ato sexual pode favorecer ou não, né, a geração de infecções urinárias. O hábito de urinar após a relação sexual, em casos mais graves e mais comuns, a gente pode estar até prescrevendo antibióticos que vão ser utilizados antes da relação sexual, 1 hora antes ali, para que a mulher não tenha esse problema tão chato ali após a relação. Em mulheres mais velhas, essas infecções se tornam às vezes multifatoriais. E aí a consulta se torna ainda mais importante, porque só com o exame físico nós vamos poder identificar alguns fatores. Às vezes, após a menopausa, existe uma diminuição do estímulo hormonal ali na vagina, na vulva, e ela se torna mais popularmente, digamos, seca ou atrófica, né? E isso pode predispor à proliferação de bactérias que também podem estar gerando esse tipo de infecção. Então, muitas vezes, as intervenções de tratamento consistem justamente em prescrever
uma reposição hormonal ali tópica, né, somente ali na região da vulva, a qual pode ser utilizada mesmo por mulheres que tenham outras contraindicações à terapia de reposição hormonal sistêmica e pode estar resolvendo o problema. Às vezes, algumas mulheres têm o deslocamento de órgãos pélvicos. É o que a nossa avó, por exemplo, falava, a bexiga caída. Só que, na verdade, isso tem um nome mais técnico que é justamente a distopia urogenital. Isso também pode estar favorecendo a infecção urinária de repetição nessa mulher e também pode estar sendo tratada por fisioterapia, às vezes até intervenções cirúrgicas mais complexas por via vaginal, às vezes até com cirurgia robótica. Então, pessoal, para concluir, isso tudo reforça que o urologista não é só o médico dos homens, né? Tanto homens, mulheres quanto crianças podem ter esse tipo de disfunção miccional, que seria ali a alteração neurológica do funcionamento da bexiga, né? Mas principalmente as mulheres. E eu espero ter mostrado nesse vídeo que tudo depende de uma avaliação personalizada, para que você possa ter o exame corretamente indicado, porque muitas vezes o exame mais aprofundado, como estudo urodinâmico, não é necessário e pode acarretar riscos. Algumas mulheres têm algum constrangimento desnecessário, embora ele seja sempre realizado com uma mulher, né? A nossa técnica de enfermagem, ou mesmo hoje em dia até com um acompanhante de qualquer escolha da mulher. Mas muitas vezes ele não é necessário, somente na consulta que nós vamos poder estar verificando isso, né? Também o tipo de disfunção e a forma mais adequada de tratamento. Então não deixa de marcar sua consulta e também comentar aqui nos nossos comentários, deixar o seu like para que a gente possa estar dando um feedback para vocês sempre.